Abramos as nossas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17. Diz assim a palavra de Deus: ora, Elias de Tisbita, em Gileade, disse a Acabe: juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho ou do ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho. E dei ordens aos corvos para que o alimentem. E ele fez o que o Senhor lhe tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, só mais uma coisa, a senhora poderia também trazer um pedaço de pão? Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha no jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que disse. Porém, primeiro traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não se secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra. Esse texto é inspirado por Ti, e nós pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito. Ó Santo Espírito, Deus Espírito Santo, que o Senhor nos dê a unção que necessitamos para ouvirmos esta palavra, para discernirmos esta palavra. Nós precisamos que o Senhor faça isso. Por gentileza, fala conosco, e desta maneira edifica a tua igreja e glorifica a Cristo Jesus. Assim oramos. Amém. Toda crise
seja ela qual for, é indesejável, é inquietante, é irritante, é desgastante, é adversária, é ameaçadora e etc. Seja qual for a crise, seja a crise conjugal, crise familiar, crise renal, crise existencial, seja qual for a crise, indesejável, inquietante, é desgastante, é adversária, é ameaçadora. A crise é repugnante à vida. Nós não gostamos de crise. E sabe, se tem uma crise que pode deflagrar dentro de nós vários incômodos, é a crise financeira. Sabe, irmãos, a crise financeira, ela é terrível. Estava pensando cá comigo, e uma conclusão, ela deve ser ponto pacífico aqui entre nós homens. Tem duas coisas que são perigosas: um homem com muito dinheiro no bolso, para não dizer no banco, e um homem liso. Um homem com muito dinheiro, um homem com muita riqueza, um homem muito próspero, um homem rico, ele é perigoso, ou pode se tornar perigoso. No outro extremo, um homem liso, meu amigo, é um perigo. Não brinque com um homem liso. Há um ditado que diz o seguinte: tem gente que diz que o dinheiro é coisa do diabo, mas quer ver o diabo fique sem dinheiro. Tem gente que diz que o dinheiro é coisa do diabo, mas você quer ver o diabo, meu irmão, fique sem dinheiro. O problema não é necessariamente o dinheiro. O problema que a própria Escritura aponta como sendo um problema é o amor ao dinheiro. O dinheiro em si não é problema, pelo contrário, é solução. Nós precisamos de dinheiro para pagar as nossas contas. Precisamos de dinheiro para pagar a conta de energia. Precisamos de dinheiro para ter água. Precisamos de dinheiro para colocar gasolina no carro, pegar um ônibus. Precisamos de dinheiro. O dinheiro é necessário. Não dá para viver sem o financeiro. E quando a crise financeira bate à nossa porta, seja no nível pessoal, seja no nível familiar, ou seja no nível mais macro, a coisa fica feia. Eu não sei se você já viveu uma crise financeira, não sei se você está vivendo, não sei se você viverá, mas eu gostaria de pensar com vocês sobre essa crise. Quando nós olhamos para o texto sagrado que fora lido, a narrativa no primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, nós somos inseridos dentro de um contexto de crise financeira. Há uma crise instalada em Israel, uma crise espiritual, sobretudo, que gerou crise
social, econômica, financeira. Talvez você não tenha prestado atenção, mas o texto, ele nos coloca dentro desse contexto de crise, porque nós temos sim o profeta Elias surgindo no capítulo 17 do primeiro livro dos Reis, enfrentando o rei Acabe, e depois partindo para algumas jornadas debaixo da direção de Deus. Mas eu gostaria que você pensasse comigo o seguinte: a essa altura, como é evidente e patente aos nossos olhos, Acabe reinava em Israel, estava sentado no trono, e como a maioria sabe, Acabe foi o rei mais sórdido dos reis de Israel. Nenhum dos reis de Israel se comparou a Acabe no tocante à malignidade. Adicione agora o fato problemático de que a mulher de Acabe era Jezabel, e vocês sabem que quem na verdade governava era a mulher de Acabe. Jezabel, uma estrangeira, ela traz para a nação de Israel os falsos ídolos, os falsos deuses. A idolatria é trazida por Jezabel a Israel. Essa idolatria é implantada, o povo de Deus se desvia, vai adorar outros deuses, os Baalins, os falsos deuses, ou Baal, que era o Deus adorado a essa altura da história, o grande Deus venerado por todos. Isto porque Baal era o Deus da fertilidade, e para aquela nação agrícola da época, isso era tudo. A nação dependia da chuva, a nação dependia da colheita, a nação dependia da produção do alimento, dos animais, do gado. A nação dependia, portanto, de Baal, porque Baal era o Deus da fertilidade, o Deus da chuva, o Deus da colheita, o Deus da prosperidade. Eis a razão de nós encontrarmos no início do texto Elias figurando, aparecendo, protagonizando e entregando uma palavra bastante desafiadora para o rei Acabe. Tão certo como vive o Senhor Deus, cuja face eu estou, não haverá chuva nem orvalho durante 3 anos e meio, segundo a minha palavra. O Senhor vai trancar os céus, vai fechar as torneiras, e você vai ver quem é o verdadeiro Deus. A missão de Elias era desmascarar a façanha de uma divindade pagã. Baal não é Deus, e eu vou provar não apenas para você, ó rei, como para sua mulher, como para toda a nação de Israel. Não vai chover. O verdadeiro Deus que dá chuva, que dá plantio, que dá colheita, que dá comida, é Yahvé, é Jeová, é Javé. Ele é o Criador dos céus e da terra, não há outro. Não vai chover. Você vai ver. Aí o irônico é que Elias, ele se torna refém das suas próprias palavras, porque de fato o céu segura a chuva, retém a chuva. Deus faz isso em resposta à profecia de Elias e das orações de Elias. A chuva não cai, e quando a chuva não cai, irmãos, é inevitável
inevitável a instalação da crise social financeira em Israel, porque o povo dependia do produto da terra. Tinha que chover. O povo sempre vivia na expectativa da chuva sazonal. Outubro, novembro, já era esperado essa chuva. Mas de repente Elias dá uma palavra de crise: não vai chover, o Senhor vai segurar a chuva, não vai soltar água e nós iremos viver uma crise. E é exatamente isso que acontece. Quando nós lemos o texto, você percebe que uma crise se instala na terra. E essa crise é uma crise financeira, trazendo mais para uma palavra dos nossos dias: uma crise social, econômica, financeira. Mas o que é que nós podemos aprender com isso, com esse fato, com esse acontecimento e com o texto sagrado, levando em consideração tudo o que acontece na narrativa que nós temos diante de nós? Quais são as lições que nós podemos aprender em tempos de crise financeira? A primeira lição é a seguinte: à luz do texto sagrado, nós podemos aprender que em tempos de crise financeira é tempo de aprender a ser trabalhado pelo Senhor. Em tempos de crise financeira é tempo de aprender a ser trabalhado pelo Senhor. Quando Elias profetiza, ele está no centro das atenções, no palácio, e ele profetiza a Acabe. E quando ele lança sua palavra profética, vem a palavra de Deus mandando Elias fazer um movimento geográfico. Versículo de número 2: depois disso a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo o seguinte: saia daqui, vá para o leste e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Você beberá do riacho e dê ordens aos corvos para o alimentarem lá. Perceba o movimento geográfico. Ele sai do centro, ele sai do palácio, ele sai da presença de todos os homens e vai para um tipo de esconderijo. Ele sai do centro e vai para a margem. Ele é literalmente marginalizado pelo próprio Deus. Deus tira o profeta de cena. O profeta vai viver sozinho, experimentando uma profunda solidão à beira do ribeiro de Querite. Ele vai viver com os animais, ele vai viver escutando o riacho e nada mais. E aí o Senhor tem muito a fazer por meio das disciplinas de solidão, de solitude, de meditação, de reflexão. Certamente um tempo de buscar a face de Deus ainda mais. O Senhor fará grandes coisas lá na frente. No Monte Carmelo, por exemplo, o Senhor fará maravilhas. A glória do Senhor será manifesta. Mas antes disso, antes da vitória, o Senhor pega o seu servo e diz assim: meu filho, fica um pouquinho aqui em Querite. Sabe o que significa Querite no hebraico? No hebraico, Querite significa cortar, colocando no tamanho certo. Quando Elias vai para Querite, o Senhor está comunicando algo. O Senhor está dizendo assim: Elias, deixa eu cortar você um pouco, deixa eu podar você, deixa eu colocar você no tamanho. Você ainda não está pronto,
você ainda não está preparado. Deixa eu me humilhar mais um pouco. O sofrimento vai aumentar quando Elias vai para Sarepta. Mas aqui você já tem o início desse processo de humilhação de Deus no profeta, porque ele sai de cena, ele sai do protagonismo e ele vai para as margens, beber do ribeiro, sem holofotes, sem gente. O que é um profeta sem gente? O que é um pregador sem público? Sabe? E segundo os estudiosos, o tempo que ele passou lá foi mais ou menos um ano. Foi assim uma semana, 2 semanas, um mês, não, um ano. Mais ou menos um ano. E ali o Senhor estava tratando com o profeta em meio à crise. Talvez o Senhor esteja tratando com você, trabalhando na sua vida, cortando algumas coisas, tirando alguns ídolos. E quem sabe um dos ídolos do seu coração seja mamão, dinheiro. Aí Deus vai e corta. Deus vai cortando gastos. Uma pergunta: nós temos gastado nosso dinheiro muito mais conosco, com as nossas próprias vaidades, com os nossos próprios prazeres, ou com o reino de Deus? O que é que vale mais? As nossas próprias ambições, os nossos próprios gostos, a nossa própria satisfação momentânea, ou o reino de Deus que dura para sempre? Se a resposta é o reino de Deus que é eterno, por que nós gastamos tanto o nosso dinheiro com aquilo que é passageiro? E se o Senhor for bondoso conosco, Ele permite a crise. Não é porque Ele é um Deus que tem prazer em lhe ver chorar. É porque é um Deus que tem prazer em ver você no tamanho certo. Ele está nos transformando à imagem e semelhança de Jesus, trabalhando em nós para nos apresentar santos e irrepreensíveis. O Senhor está trabalhando na tua vida, meu irmão. Minha irmã, você está aqui nessa crise aí financeira. Deus está trabalhando na sua vida. Trabalhando na sua vida. Igreja do Senhor, Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. Mas nós temos uma segunda lição. Em tempos de crise financeira, é tempo de aprender a confiar no cuidado providencial de Deus. Elias vai para Querite, e como eu disse, passa mais ou menos um ano lá. Mas o ribeiro não é para sempre, irmãos. Até porque não havia chuva sobre a terra. Um ano e alguma coisa foi o suficiente para que o ribeiro secasse. Diz o texto, no versículo de número 7, não sendo exato quanto ao tempo, mas simplesmente dizendo, algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Então veio a palavra do Senhor a Elias: vai imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Até aqui. Quero chamar a sua atenção para o cuidado providencial de Deus.
fazendo você entender esse outro movimento que Elias faz, geograficamente falando. Agora saindo de Querite e indo para Sarepta, na região de Sidom. Porque Elias, quando sai do palácio e vai para Querite, ele vai para ficar escondido. A essa altura, Elias era um foragido da justiça. Todos estavam atrás da cabeça de Elias, porque segundo o rei Jezabel e muitos súditos do rei, Elias era o responsável, o grande responsável pela crise. Tanto é que Elias vai ser chamado de o perturbador de Israel, aquele que veio tirar a paz. És tu o perturbador de Israel? Então, os súditos do rei Acabe estão tentando capturar Elias. Elias está escondido. Ninguém sabe onde está Elias. Estava em Querite. Quando o ribeiro seca, ele já não pode mais ficar ali, porque senão ele vai morrer de sede. Ao mesmo tempo, se ele sair de lá, ele pode ser capturado. E aí, irmãos, a palavra do Senhor vem a Elias, cidade estranha, ou estrangeira, ou pagã. A nação de Israel não tinha nenhuma comunhão com Sarepta, inclusive Sarepta era a cidade de Jezabel. Sidom era a região de Jezabel. Então vejam que loucura. Elias, saia desse esconderijo e vá para a cidade natal de Jezabel. Tem outra. De Querite a Sarepta são 150 quilômetros a céu aberto. Irmãos, imagine um impasse. Não posso ficar mais aqui porque não tem água. Mas se eu sair, a probabilidade deles me pegarem é grande. Mas ele se levanta e vai caminhando, porque ele confia na palavra de Deus. Tem hora que você não tem alternativa. Ou você confia ou confia. O Senhor nos leva para essas situações extremas da vida, para a gente confiar ou confiar, não tem o que fazer. Ou você confia ou confia. E cá para nós, irmãos, você pode até discordar, mas discorde moderadamente. Confiar em Deus dá um frio na barriga. Confiar no invisível. Confiar no Deus que não se vê. Você só recebe a direção. Andar pela fé dá frio na barriga. Confiar no cuidado providencial de Deus exige essa confiança nossa. E como não é natural no nosso coração exercer essa confiança, o Senhor nos força a isso. Elias, você não tem mais o que fazer. Saia daí, vá para Sarepta. Você não tem mais o que fazer, não, minha irmã. O Senhor está falando com você. Confie. Entendeu? Entendeu, meu irmão? Confie. Tem um cântico muito lindo
Nós escutamos Deus falando assim: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Seu trabalho é esse. Confie no Senhor. Ele está cuidando da sua vida. Está cuidando. Mas pastor, está faltando. Eu sei que está. Mas não desconfie dele não. Ele não quer o seu mal. Ele sabe o que está fazendo. Confiemos na providência de Deus. A terceira lição, agora, nós podemos extrair do texto é a seguinte: em tempos de crise, é tempo de aprender sobre a estranheza dos métodos divinos. O Senhor age providencialmente em nossas vidas, mas Ele não age de maneira padrão. Ele age de diversas maneiras e de maneiras estranhas até. Porque, primeiro, quando Elias está em Querite, bebendo do ribeiro, do riacho, ele se alimenta, porque Deus instrumentaliza corvos, ave de rapina, ave imunda. Só é lá, Deuteronômio 14:14, está lá, ave imunda. O povo de Deus não podia nem chegar perto. E aí o que é que acontece? Veja no versículo de número 4: você beberá do riacho e dei ordens aos corvos para o alimentarem lá. E ele fez o que o Senhor tinha dito, foi para o riacho do Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne de manhã e de tarde, e ele bebia a água do riacho. Os garçons de Deus, no biquinho mais próximo, carne, babando assim, levava para o servo Elias. Elias ficou sustentado pelos corvos. Mas lá na frente, irmãos, ele vai ter outra surpresa. Porque quando ele vai para Sarepta, quando ele pensa que vai encontrar uma base de assistência social para profetas em situações extremas, veja o que diz o texto. Versículo 10. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo grávidas. É brincadeira. Deus está brincando. Quem poderia pensar, não sei o que passava na mente do profeta nesse momento, mas pelo amor de Deus. Acreditar em povo ainda vai. Mas uma viúva, a viúva catando grávida. Entre corvos e viúvas, Deus cuida de Elias. Amém. Deus tem os seus métodos, Deus tem os seus meios, Deus tem os seus instrumentos, que na maioria das vezes não são os nossos. Você pensa que Ele vai usar aqui e não usa ali. Você pensa que a solução vem dali, vem daqui. Você espera aqui e vem por aqui. Você não sabe exatamente como Ele vai fazer. Não tem como colocar as ações de Deus dentro de uma teologia sistemática. Ele extrapola a teologia.
ele extrapola a lógica, ele vai além das nossas expectativas, vai além até da nossa razão. Foi ele quem decidiu usar povos e viúvas para sustentar o seu profeta. Não estranha não. Não estranha, muita coisa que está acontecendo porque Deus tem esses hábitos. Tem esses hábitos estranhos. Eu quero destacar aqui algo. Essa viúva era pagã. O Senhor usa uma pagã para sustentar o profeta. E aqui isso me faz lembrar, irmãos, uma história de um pastor passando por um perrengue numa determinada igreja. O pastor sabe que isso acontece em algumas comunidades. Tinha um grupo forte na igreja que não estava lidando bem com o pastor e o grupo resolveu reter o dízimo. O pastor precisava do dízimo para viver. As coisas começaram a apertar e parte da igreja dando sinal que não queria o pastor, retendo o dinheiro. O pastor naquele sufoco, querendo sair, hora não saía. Senhor, o que é que eu faço? A coisa apertou de tal maneira que esse pastor teve que receber os missionários e ele não tinha simplesmente como receber. O mínimo ele não tinha mínimo. Mas como é que eu vou oferecer? E aí ele pediu para a filha dele ir no mercado do irmão para pagar depois. A filha dele foi, falou com o irmão. O irmão disse: ô minha filha, a gente não vem fiado aqui. A filha voltou. Ele ficou bastante decepcionado, mas como tinha gente chegando, ele tinha que ter pelo menos alguma coisa para oferecer. Disse: minha filha, o mercado aqui perto, não conheço, mas fez um pedido. Quando a menina chegou lá, levou o papelzinho: sou meu pai, o pastor daquela igreja ali. Ah, sim, seu pai, pastor, sei. Leia, por favor. O rapaz leu. Seu pai está precisando disso aqui? O que está acontecendo? Isso não, situação difícil lá em casa. Mas é rápido, a gente só quer. O pai não disse que paga logo. Isso era ímpio. Aí esse ímpio disse assim: diga ao seu pai, que enquanto eu estiver aqui, enquanto eu puder ajudar, ele não vai pagar um centavo que ele fez. Pode dizer ao seu pai, pega o que você quiser e leve para cá. Aí a menina chegou com uma boa notícia, mas essa boa notícia foi uma facada no coração do pastor, porque ele olhou assim para os céus e disse: Senhor, um ímpio, inclusive ele disse até assim: eu não quero terminar os meus dias sendo pastor. Irmãos, Deus usa ímpio e com alegria, isso é o mais curioso, com ânimo, com entusiasmo, para sustentar a servo de Deus. Amém. Tomar a liberdade aqui de falar. Um pastor, um amigo, está lá em Joinville, no Sul, mora numa casa lá fantástica.
casa, eu me apaixonei pela casa. Ele disse assim: André, eu morava numa casa que eu pagava um aluguel, era tanto. Mas sabe quanto é que eu pago aqui? Desconto, não disse nada. Eu disse: ah, rapaz, que coisa boa essa casa. Ele disse: sabe de quem é essa casa? De quem é isso? De um espírita. Ele disse: pastor, enquanto o senhor estiver aqui, pode morar aí, só cuide da casa. São os métodos divinos. Você espera ali do irmão, né? Tem aquelas postas. Eles vêm aqui, senão por aqui. Louve ao Senhor, porque Ele não está preso às nossas expectativas. Ele vai para além das nossas expectativas. Que o Senhor seja louvado por isso. Mas que é estranho, né? E a maior prova da estranheza dos métodos divinos é a salvação em Cristo Jesus, porque o Pai nos salva através do seu Filho ensanguentado no maldito madeiro. É através da morte do unigênito que nós recebemos vida e vida em abundância. Isso é escândalo para alguns e loucura para outros, mas para nós é o poder de Deus. Quarto lugar, quarta lição do texto: em tempo de crises financeiras, ou de crise financeira, é tempo de aprender a ser bênção na vida do outro. Porque Elias vai para Sarepta não apenas para ser sustentado pela viúva, pelo contrário, ele vai para Sarepta porque Deus está pensando naquela viúva. Tudo bem que o texto diz assim: eu ordenei a uma viúva que te ajude. No entanto, quem vai receber a bênção é a viúva. Ela diz: olha, meu senhor, não tenho, traga água para mim. Ela: de bom grado. Água, vou pegar água. Sim, um pedaço de pão, um bocado de pão, alguma coisa para eu comer, eu estou com fome. Ah, meu senhor, não dá, porque em primeiro lugar está o meu filho. Eu preciso me alimentar o meu filho, e a gente depois disso vai morrer, porque a gente não tem mais o que fazer. Aí Elias diz assim: olha, vai lá e faz, como está dizendo, mas faz o primeiro para mim, depois faz para você, para o seu filho, porque eu vou dizer uma coisa: a farinha da panela não vai acabar, o azeite não vai faltar, até o dia em que o Senhor envia chuvas. Elias vai para a casa daquela viúva para levar prosperidade. Elias estava em crise? Estava. Mas a viúva estava numa crise muito mais profunda. Sabe por quê, irmãos? Porque ela não tinha o Senhor dos Exércitos. Ela não tinha o Rei da Glória. Ela não tinha o Senhor como sustento. Ela não conhecia. Elias conhecia. E quando Elias entra na casa daquela mulher, Deus entra na casa daquela mulher, a salvação entra na casa daquela mulher. Escute uma coisa: às vezes Deus permite certas crises nas nossas vidas, crises financeiras, para que a gente tenha compaixão do outro. Pense no outro. Pense em viúva. Pense naquele menino que não tem quem pague a escola. Pense nele. Pense numa situação difícil. Saia do seu mundo. A realidade da vida é outra. Não é essa maravilha, não. Vamos sair da nossa bolha. Porque se a gente não sair da nossa bolha, o Senhor cura. Elias estava no chão da vida. Por isso que ele se compadece. Tem gente que não anda no chão, flutua. Elias pisa no chão, sabe o que é andar,
sabe o que é caminhar, sabe o que é se cansar, sabe o que é ficar. É por isso que a maioria das pessoas que ajudam são pessoas que passaram por crises, gente que sabe de onde veio, de onde saiu, tem sensibilidade, gente que tem condição de dizer assim: o que é que está faltando? Porque um dia passou e sabe como é difícil. Tem uma irmã lá na igreja de Pernambuco que ela faz questão de dar, né, bombom aos meninos, porque ela um dia foi pobre mesmo, como criança, e ela queria ganhar um bombom e ninguém dava. Ela faz a maior questão de comprar e é generosa naquele ato de oferta. Precisamos aprender em tempos de crise a ser. Talvez o Senhor esteja dando um alerta, Senhor. E quer ver uma coisa? Quando a igreja começa a pensar no outro, a coisa começa a multiplicar. Porque o quê? Por que não falta o azeite? Por que não falta? Porque ela não retém. Parece que quando a igreja de alguma maneira tenta reter, apodrece. Porque o que o Senhor dá à igreja é como maná, se deixar para outro dia, apodrece. É a conta-gota. Precisamos despertar para isso. Vamos plantar a igreja, fazer avanço missionário, vamos fazer as nossas obras sociais. Amém. E a gente vai ver, irmãos, sabe, a bandeja transbordar. A gente abre a nossa mão. Abra a mão, meu irmão, oferte. Glória a Deus. Para o reino de Deus. Você dá aqui um pouquinho, você dá muito mais a você. Mas em quinto e último lugar, nós encerramos. Em tempos de crise, ou em tempo de crise financeira, é tempo de aprender de onde realmente vem o nosso sustento. O nosso sustento vem do Senhor. Em momento algum, Elias trabalha com, por exemplo, feitiçaria. Vamos fazer aqui alguma magia, vamos aqui oferecer alguma coisa para os deuses, para que os deuses nos socorram. Não. Disse: olha, a gente não precisa fazer muita coisa, a gente precisa apenas confiar no Senhor, no Jeová, e Ele vai nos sustentar. Amém. O Senhor vai nos sustentar. E diz o texto, irmãos, versículo 15: ela foi e fez conforme Elias lhe dissera, e aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Minha senhora, você está pensando que eu dependo disso que você tem? Não. Eu dependo da palavra que procede da boca daquele que disse que você ia me sustentar. Eu serei sustentado, você e seu filho. Não vai morrer ninguém naquele filho. Porque Ele é a fonte. Ele é o Deus da fertilidade. Ele é o Deus da colheita. É Ele quem manda a chuva no tempo certo. Cuidado para não se desesperar olhando para o lugar errado. Se você olhar para a botija, se você olhar para a panela, vai bater um desespero. Você vai dizer assim: meu Deus, olhe para o Deus que envia mantimento, olhe para o Deus que envia pão, olhe para o Deus que é provedor. Às vezes a gente não se dá conta, irmãos, porque a gente tem o nosso pão ali todo dia, né? Vira meu robô ali mecânico, como se aquilo fosse. Era para ser assim, tem que ser assim, não pode sair disso. Mas não é isso não. Por trás daquele pão está a farinha.
Por trás da farinha, você tem o trigo. Por trás do trigo, você tem um agricultor. Por trás do agricultor, você tem um trabalho dele. Aí você tem por trás o sol, a chuva. E por trás de tudo isso, irmãos, o Criador, sustentador, Glória a Deus. provedor, dono de todas as coisas. Como diz o Salmo número 24, do Senhor a terra, sua plenitude, o mundo e todos os que nele habitam. Quero orar por você, dar-lo a orar para o Senhor. É dele que vem a nossa provisão. Ó Deus, nós queremos aproveitar esse momento para mais uma vez pedir perdão pelos nossos pecados. Temos desconfiado do teu cuidado, temos andado ansiosos, há muita preocupação desnecessária em nós. Mas queremos nesta noite sair daqui mais leve, mais tranquilos, mais descansados no Senhor, sabendo que o Senhor é a nossa porção na terra dos viventes. Tu és a fonte, Senhor, não apenas da nossa salvação e das coisas relativas a ela, mas Tu és a fonte das coisas materiais. Tu és a fonte de todas as coisas, exceto do mal, mas toda boa dádiva vem do alto. Ajuda-nos a confiar mais em Ti, Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém.